Aritmética avançada para colégio naval. Como assim? A aritmética dos outros não é avançada, não? Não, não é nada disso. Você sabe que acontece o seguinte, na prova do colégio naval, da EPICAR e do colégio militar, a matemática é dividida em aritmética, álgebra e geometria. A aritmética cuida de frações, MMC, números primos, etc, né? Porcentagem e tudo mais. Agora, o problema é que o colégio naval, nos últimos anos, desde o ano 2000 mais ou menos, ele tem colocado questões que eu chamo de aritmética avançada, mas em alguns lugares é chamado de teoria dos números. Aparecem questões de assuntos como congruência, equações diofantinas, ternos pitagóricos, caramba, que coisa de doido. Teorema de Legendre, quer dizer, questões de Olimpíadas de Matemática normalmente, né? É o estilo olímpico. São realmente problemas do cão. Então eu estou fazendo essa sériezinha de questões para dar uma ajuda a vocês na parte de aritmética avançada do colégio naval, tá? Vai ser focado, é claro, nas questões do colégio naval. Eu vou resolver algumas questões e vou também mostrar a teoria necessária para entender essas questões. Nós vamos começar agora com uma questão que caiu na prova do Colégio Naval do ano passado, que tinha a seguinte afirmativa. Aquela questão de afirmativas 1, 2 e 3, aí falava, as verdadeiras são a 1, 2 e 3, a 1, 2 e 4, etc. Então você tinha que saber se essas coisas eram verdadeiras e falsas, né? Então tinha uma afirmativa lá que falava o seguinte: todo triângulo retângulo de lados inteiros e primos entre si possui um dos lados múltiplo de 5. Caramba, como assim? Você sabe o que é um triângulo que tem lados inteiros? São chamados triângulos pitagóricos, né? Por exemplo, o triângulo 3, 4, 5 é o mais manjado de todos. 3, 4 e 5, né? É um triângulo retângulo cujos lados são números inteiros. A gente chama isso aqui de triângulo pitagórico. Esse aqui é o primeiro deles, chama-se triângulo pitagórico básico. Tem outros triângulos retângulos que não são pitagóricos. Por exemplo, se você tiver aqui 3, 6 e 3 raiz de 3. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque isso aqui é o quadrado, vai dar 27, né? 27, isso aqui o quadrado vai dar 9, 27 mais 9 são 36, que é justamente o quadrado de 6. Isso aqui é um triângulo retângulo, só que ele não é um triângulo pitagórico, porque os lados não são números inteiros. Esse aqui é um triângulo pitagórico, né? Além de ser retângulo, os lados são números inteiros. Tem outro também aqui, que é o 5, 12, 13, é um triângulo pitagórico também. Pode fazer o teste, você tem que manjar esse triângulo aqui, ele aparece nas provas. Tanto esse quanto esse aqui. Então essa afirmativa aqui, você tinha que saber se isso aqui era falso ou verdadeiro, né? Todo triângulo retângulo de lados inteiros tem um lado que é múltiplo de 5. Por exemplo, pode ser hipotenusa ou pode ser um cateto. Você não sabia disso não? Que todo triângulo pitagórico tem um lado que é múltiplo de 5? Não sabia? Não te disseram isso? Seu pai não lhe contou isso? Vou te falar um negócio importante que você vai usar pro resto da sua vida. Isso é um negócio muito manjado, rapaz. Tem até nos livros velhos. Então vamos mostrar essa historinha aí. E por sinal, isso aqui não é um problema de geometria, é um problema de aritmética disfarçado de geometria. Só porque fala num triângulo não quer dizer que seja geometria, né? Então vamos fazer isso aqui. Temos um triângulo retângulo, vamos chamar esses lados aqui de B, C e A. Eu tenho que mostrar que se isso aqui obedece à fórmula do Pitágoras, A2 é igual a B2 mais C2, obrigatoriamente, se eles forem inteiros, um deles vai ser múltiplo de 5. Como é que eu vou mostrar isso?
Olha só, múltiplo de 5, vamos fazer o seguinte, como é que a gente poderia representar um número múltiplo de 5? Vamos fazer aqui uma tentativa. Olha, B, eu não sei se isso aqui é múltiplo de 5 ou não, tá? Então eu vou chamar esse número B, que é um número natural qualquer, pela seguinte fórmula. 5K mais 0, ou mais 1, ou mais 2, ou mais 3, ou mais 4. Olha só, quando a gente está pensando em álgebra, a gente chama as coisas de x e y e sai rachando. Agora, quando a gente está em aritmética, a gente está se preocupando com números inteiros. Eu estou preocupado aqui com o fato desse número ser múltiplo de 5 ou não. Então, eu não sei se ele é ou não. Então, vamos batizar ele de 5K mais I, onde I é um número que pode valer 0, pode valer 1, 2, 3 ou 4. 5K mais 5 não tem graça, porque aí você pega esse 5, bota junto do K e vai virar um múltiplo de 5 de qualquer forma. Então vamos chamar esse lado do triângulo retângulo de 5K mais I. Calma aí. Onde I é o número que pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Mas eu vou melhorar mais ainda isso aqui, tá? Claro, K tem que ser um número inteiro, I também tem que ser um número inteiro, mas I só pode assumir esses valores aqui, que é o resto da divisão por 5, né, desse número B. Agora, para ficar mais compacto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de 5K mais ou menos I, onde o I pode valer 0, ou o I pode valer 1, ou o I pode valer 2. Então aqui eu estaria englobando, por exemplo, ao invés de escrever 5K mais 4, eu não escrevo 5K mais 4, eu vou escrever 5K menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Qual seria, por exemplo, como é que a gente representaria o número 29? O número 29 é 5 vezes 5 mais 4, dá 29. Mas eu posso fazer a representação do 29 desse outro jeito aqui. Eu chamo ele de 5 vezes 6 menos 1. A vantagem é que o meu I agora não vai precisar valer tantos valores. O menos 1 vai substituir o 4. E o menos 2 vai substituir 3. Então eu posso chamar o meu número de 5K mais 0 ou mais ou menos I, onde esse é 1 ou 2. Então eu vou ter todos os números assim representados. Pode ser o 5K, o 5K mais 1, 5K mais 2, ou 5K menos 1, ou 5K menos 2. Desse jeito aqui eu estou representando todos os números inteiros e destacando o fato dele ser múltiplo de 5 ou não, ou qual é o múltiplo de 5 mais próximo dele. E eu estou indicando aqui esse resto 1 ou 2, mas também pode ser menos 1 ou menos 2, não seria resto, né? Então, com essa representação que a gente fez aqui para o B, nós vamos poder colocar uma outra representação interessante para o B ao quadrado, porque eu vou ter que elevar B ao quadrado aqui para fazer A2 igual a B2 mais C2. Então eu vou chamar esse número B ao quadrado. Olha só, vou elevar isso aqui ao quadrado, tá? Saiba que isso aqui, o I, ele pode valer 0, ou então 1, ou então 2. Quando você elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é claro. Se for mais, vai ficar mais. Se for menos, vai ficar menos. Então, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui vai dar 10 vezes K vezes I. E o quadrado do segundo vai ficar I ao quadrado. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Esse termo é um múltiplo de 5, né? 25K2, mais ou menos 10KI, isso aqui é um múltiplo de 5 também. Então, isso aqui é um múltiplo de 5. Múltiplo de 5. E esse I ao quadrado, bom, já que o I só pode valer 0, 1 ou 2... Claro, pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Mas quando você elevar ao quadrado, o sinal menos, se tiver, vai sumir. Então, quando você elevar ao quadrado,
Se for 0, vai ficar 0 mesmo. Se for mais ou menos 1, se você elevar ao quadrado, vai ficar 1. Se for mais ou menos 2, tanto faz 2 ou menos 2, quando você elevar ao quadrado, vai virar 4. Portanto, um quadrado de um número inteiro, ele sempre pode ser representado como um múltiplo de 5 mais um número que pode ser 1 ou 4. Então vamos escrever isso aqui. O b ao quadrado vai ser igual ao múltiplo de 5, vamos chamar isso aqui de 5k. K não quer dizer que seja igual a esse K, quer dizer que é um número inteiro múltiplo de 5 que não me interessa, vou só deixar indicado 5K, tá? Mais um valorzinho aqui, I ao quadrado, e esse I ao quadrado pode ser 0 ou 1 ou 4. Então todo quadrado perfeito, ele é igual ao múltiplo de 5 mais 0 ou mais 1 mais 4, quer ver? Me fala um quadrado perfeito aí. 144 é um quadrado perfeito? Ele é um múltiplo de 5 mais 4, né? Ele é 140 mais 4. Fala um outro quadrado perfeito aqui. 225? 225 é o quadrado de 15. Ele é um múltiplo de 5, né? 225 é um múltiplo de 5. Fala outro quadrado perfeito aí. 361 é um quadrado perfeito? Isso aqui é 19 ao quadrado. Isso aqui é 360 mais 1. Então, todo quadrado perfeito é igual ao múltiplo de 5, ou então o múltiplo de 5 mais 1, ou o múltiplo de 5 mais 4, tá? E já que isso aqui é um triângulo retângulo, que vale essa relação, esses números aqui ao quadrado, eles vão ser múltiplo de 5 mais 1, ou múltiplo de 5 mais 4, ou múltiplo de 5. Certo? Então, vamos colocar aqui que esse lado b ao quadrado, ele é um múltiplo de 5 mais alguém, onde esse alguém pode valer 0, 1 ou 4. A mesma coisa vai valer para o outro lado. O lado c, se for elevado ao quadrado, também vai dar isso. Vai ser um múltiplo de 5, vamos chamar isso aqui de 5m, para não ficar a mesma letra, né? Claro, são números que são diferentes, não são necessariamente iguais. Mas, só que aqui, em vez de chamar de, eu vou chamar de J, para destacar que são múltiplos diferentes, são restos diferentes. Mas esse restinho aqui, ele pode ser também 0, 1 ou 4. Tá? Então você pega dois números inteiros quaisquer, quando você elevar ao quadrado, você vai ficar com múltiplos de 5 mais um pedacinho, mais um resto, e esse resto pode ser 0, 1 ou 4. Quando você vai usar a relação, a fórmula Teorema de Pitágoras, para calcular o A ao quadrado, o A ao quadrado vai ser igual a 5K mais 5M mais 1I mais um J. Então, este lado ao quadrado, quer dizer, a hipotenusa ao quadrado, vai ser também igual ao múltiplo de 5 mais I mais J. Lembrando, I e J só podem valer 0, 1 ou 4. Então, quais são as possibilidades? Vamos colocar aqui todas as possibilidades. Ó, o I pode valer 0, 1 ou 4. Quer dizer, são os restos da divisão por 5 disso aqui, né? E o J, a mesma coisa para o outro cateto. Isso aqui também só pode ser 0, 1 ou 4. Por exemplo, se a gente tiver o 3, 4, 5, esses catetos elevados ao quadrado, isso aqui vai ser 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, isso aqui é um múltiplo de 5 mais 4. Seria isso aqui. E isso aqui, se o cateto for 4, ele elevado ao quadrado vai dar 16. Isso aqui é um múltiplo de 5 mais 1. Seria isso aqui. Então, veja bem. Os catetos só elevados ao quadrado só podem deixar resto 0, 1 ou 4. Pode ser essas combinações. Quando você soma para encontrar o quadrado da hipotenusa,
você vai poder ter as seguintes somas. 0 mais 0, 0 mais 1, 0 mais 4, 1 mais 0, 1 mais 1, 1 mais 4, 0 mais 4, 4 mais 1 e 4 mais 4. Aliás, ao invés de 8 eu vou botar 3. Por quê? Porque 8 dividido por 5 deixa resto 3, né? Deixa o mesmo resto. Então vou deixar 3 aqui. E o que eu quero mostrar aqui? Que sempre você vai ter um múltiplo de 5 aqui nessa jogada. Olha, se o B deixar resto 0, quer dizer, se o I for 0, significa que B é múltiplo de 5. Agora, se o J for 0, quer dizer que o C ao quadrado deixa resto 0 na divisão por 5, então isso aqui significa que C é um múltiplo de 5. Eu quero justamente provar que alguém é múltiplo de 5, né? Então eu tenho essas possibilidades aqui, o B vai ser múltiplo de 5, não tem jeito. Nessas possibilidades aqui, o C que vai ser múltiplo de 5. E essas 4 possibilidades aqui são aquelas em que nem o B nem o C são múltiplo de 5, né? Quer dizer, o B aqui, no caso, deixa resto 1 ou 4, né? Se for elevado ao quadrado. E aqui é o C elevado ao quadrado, vai deixar 1 ou 4. E nesses casos, a soma B2 mais C2, que vai ser a hipotenusa ao quadrado, vai deixar resto 5 ou 5. Resto 2 não tem como. Olha só. Isso aqui não é o resto que a hipotenusa ao quadrado deixa? A hipotenusa ao quadrado não tem que deixar sempre resto 0, 1 ou 4? Eu mostrei que todo quadrado perfeito deixa resto 0, 1 ou 4 na divisão por 5. Então isso aqui não pode acontecer, pô. Se a hipotenusa é um inteiro, ela ao quadrado não poderá deixar resto 2 e nem poderá deixar resto 3. Então a hipotenusa vai deixar resto 5 ou resto 5. Poxa, mas deixar resto 5 na divisão por 5 é a mesma coisa que deixar resto 0. Então, de qualquer jeito, nessa situação aqui, o que é múltiplo de 5. Por que que o A é múltiplo de 5? Porque A elevado ao quadrado deixa resto 5, ou seja, deixa resto 0 na divisão por 5. Então, não tem jeito. Ou vai acontecer o fato de B ser múltiplo de 5, que seriam essas situações, ou o C vai ser múltiplo de 5, ou então o A que vai ser múltiplo de 5. Você não tem como escapar disso. Só tem essas possibilidades aqui. Então, obrigatoriamente, um deles vai ter que ser múltiplo de 5. Tanto é que quando a gente usa a tabela dos triângulos pitagóricos, a gente vê que todos eles têm um lado múltiplo de 5, né?